Graça e paz a todos os irmãos aqui da Igreja Brasil para Cristo do Jardim Vieira, e também aos irmãos e amigos que vão estar, de alguma forma, ouvindo esse vídeo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, te livrando, em nome de Jesus. Amém? Dias difíceis ainda estamos passando, dias complicados ainda com relação a essa pandemia. A igreja ainda, muitas igrejas com dificuldade de estar funcionando, de estar se abrindo novamente, evitando assim aglomerações, e cuidando se protegendo um ao outro. Esse é o maior intuito, da igreja, é uma das missões da igreja, é de proteger, é de olhar a necessidade do outro, olhar a dificuldade daqueles que realmente precisam, essa parte social que toda a igreja, que pelo menos se diz servir ao Senhor Jesus, deve fazer, cuidar dos seus membros, cuidar uns dos outros. Amém, irmãos? Então, ainda estamos com um pouco de dificuldade para a abertura dos cultos oficiais, ainda nesse mês de junho. O governo prorrogou a quarentena até o final desse mês, mas também liberou para algumas igrejas estar funcionando parcialmente, tomando alguns cuidados, mantendo o distanciamento entre pessoas, todas as regras que os irmãos com certeza já devem ter ouvido falar pelas redes sociais ou pelo jornalismo. Amém? Então, que você possa entender esse momento ainda. Nós estamos trabalhando aqui na igreja para poder, em nome de Jesus, dar um melhor conforto para você e cuidar de você. Enquanto isso, eu peço que você continue, em nome de Jesus, lendo a palavra, continue com suas frequentes orações, suas preces, para que esse tempo difícil, de pandemia, possa passar em nome do Senhor Jesus. Então, continue orando, continue vigiando, porque é tempo de nós ficarmos atentos a tudo que está acontecendo. Eu quero ler um devocional com você, ler uma palavra, e passar mais um devocional para que você medite nesse domingo, não fique sem meditar junto com a sua família, que você possa se reunir com a sua família e meditar sobre essa palavra que está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Amém? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus foi um dos discípulos, e ele também registrou um evangelho, e ele disse essas palavras, eu creio que inspirado pelo Espírito de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo no templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e serviram a Jesus. Amém, irmãos? Esse texto que está em
no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nos fala do tempo em que Jesus iniciou o seu ministério. Jesus aproximadamente iniciou o ministério próximo aos 30 anos de idade. Ele já tinha passado um período junto com seus pais, não é? Aprendendo algumas coisas. Jesus já estava ali fazendo o trabalho, a sua missão. Mas aos 30 anos especificamente, aproximadamente, ele iniciou o seu ministério na terra, não é? Cumprindo assim a palavra de Deus. E antes de iniciar a sua caminhada, né, segundo o relato aqui de Mateus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Algo muito difícil para um ser humano fazer. Mas Jesus, ele fez isso e ele, como um homem, né, sentiu fome. E aí o diabo veio para tentá-lo. Se os irmãos observarem, o diabo ele conhece muito bem a palavra, conhece muito bem a Bíblia, não é? Porque ele citou textos, né, de Salmos, né, citou textos do livro de Deuteronômio, e Jesus também respondeu dentro da palavra, não é? Porque ali era um confronto que Jesus estava tendo, não é, com o diabo, mostrando ao diabo que nós precisamos dar foco em algo que é espiritual. E Jesus deu foco em algo que é espiritual. E disse: só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele dará culto. Quando Jesus ordenou o diabo que retirasse e citou essa palavra, não é? Ele eliminou toda forma humana, não é? Todo o conceito humano. Pois bem, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos urgentemente priorizar o que é espiritual. As pessoas confundem um pouco as coisas, né? E fazem uma misturada, mais ou menos, da vida que elas têm material na Terra com a vida espiritual. E se nós fizermos isso, jamais entenderemos a glória de Deus em nossas vidas. Jamais entenderemos a palavra de Deus. Então precisamos entender que são coisas que nós não devemos misturar. O que são coisas naturais são tratadas de forma natural. O que são espirituais, tratadas de forma espiritual. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo, né? No capítulo 1 e 2. Então nós temos que entender que nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Humanamente, nossa vida humana, nossa vida terrestre, com as coisas do dia a dia, nós percebemos um perfeito equilíbrio sobre tudo que existe. Tudo que foge do equilíbrio traz para nós tremendas consequências. Não é? Você tem alguns exemplos na sua vida, é só você olhar quando você tem uma alimentação que é desequilibrada, que você tende a comer coisas que fazem mal ao seu organismo. O que acontece? Vem o seu organismo rejeitar aquilo e as doenças começam a aparecer. E aí você culpa Deus e você quer que Deus te cure, né, por algo que você provocou. Veja a natureza, né? Tudo que existe na natureza é um equilíbrio. Quando há um equilíbrio da natureza, como os dias são lindos e maravilhosos. Mas quando o homem, né, entra e de alguma forma causa o desequilíbrio na natureza, fazendo coisas que não deveria, como desmatar, quando acabar com as florestas, ele causa para ele em si um desequilíbrio no tempo. E esse desequilíbrio no tempo traz consequências graves para nós. Traz calor quando não é para ter calor, traz frio quando não é para ter frio, dificulta que a chuva caia sobre a terra para trazer o equilíbrio a tudo aquilo que nós plantamos, e isso traz consequências que é a doença. O nosso corpo rejeita tudo isso. Então, o desequilíbrio causa para nós na terra consequências graves. Isso é algo natural que nós vemos no nosso dia a dia. Você perceba que também no mundo espiritual, quando há um desequilíbrio, há também consequências graves. Nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Jesus estava em sintonia, não é? Porque ele era, né, 100% Deus, 100% humano, nessa condição que nós lemos em Mateus 4.
mas ele buscou um equilíbrio. Quando o diabo falou com ele, usando a palavra, usando a própria palavra de Deus, Jesus usou também contra ele a própria palavra, ou defendendo, ou mostrando para ele a própria palavra de Deus. Quando nós entramos em discussões, irmãos, que não trazem proveito nenhum, quando nós queremos discutir até sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre tudo que nós estamos passando, nós precisamos encontrar a resposta na própria Bíblia e não por pensamentos de outras pessoas, não por pensamentos das pessoas que acham que é certo ou acham que é errado, não é? Pensamentos que causam desconforto e levam à extremidade, levam aos extremos, nunca é positivo. Perceba a polarização que está acontecendo em nosso país. Isso é terrível, porque não traz fruto para ninguém. É o momento de todos estarem unidos. E, na verdade, o que mais é causado é a divisão. O Brasil passa por consequências graves por causa do desequilíbrio, por causa da confusão. Ao invés das pessoas se unirem em prol de algo que é terrível para nós, que não foi causado por Deus com toda certeza, foi causado pelo próprio desequilíbrio, nós não conseguimos nos unir para combater. E o que acontece? O único vencedor disso é a doença. E a doença vindo traz mortes. E as mortes deixam feridas que jamais serão apagadas, porque ficarão cicatrizes. E sempre ficará na lembrança daqueles que estão perdendo. Nós estamos perdendo a própria sensibilidade de olhar o que as pessoas estão passando, de olhar a dor dos outros. Nós simplesmente falamos das mortes como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Sempre morreu gente. Sempre aconteceu. Irmãos, não pode entrar em nós o conformismo. Não pode entrar em nós uma condição de ficarmos numa zona de conforto. Nós precisamos reagir a tudo isso. E reagir não é sair na rua quebrando coisas, ou machucando outras pessoas, ou indo para as redes sociais falando mal de um governo ou de outro governo. Isso não resolve a nossa situação. Nós precisamos nos unir como muitas pessoas estão se unindo, para ajudar uns aos outros, como sempre fizemos, bem da verdade, nesse país. O Brasil necessita da tua oração, por um lado espiritual, da tua ação, por um lado social. Nós precisamos encontrar o equilíbrio dessas coisas. Seja um agente transformador aonde você está. Não fique só acomodado com aqueles que você tem ao seu lado. Busque de alguma forma ajudar aqueles que também estão precisando. Amém? É possível fazer isso. É possível buscar equilíbrio no meio das coisas tão confusas que nós estamos passando. Não se deixe levar. Use as redes sociais para abençoar outras pessoas, para trazer palavras de paz, palavras de ânimo, de conforto. Não use as redes sociais para defender o político que você gosta, ou para realmente criar ódio no político que você não gosta. Isso não resolve absolutamente nada. O seu papel de cristão é defender a palavra, o lado espiritual. Então não fique preso às coisas que estão falando, Não use o Facebook como arma para atingir outras pessoas, defendendo aquilo que é indefensável. Nenhum político está certo, meu irmão. Nenhum político no nosso país está agindo da forma correta. Todos eles estão extremamente perdidos. Perdidos porque não encontram equilíbrio. E aí cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Cada um quer ter, de alguma forma, diante de tudo isso que nós passamos, alguma vantagem. E isso não é um político X ou Y. Infelizmente, todos eles conspiram para as coisas más. Nós não temos alguém com atitudes positivas, infelizmente, passando, provando. Sempre vivemos debaixo de desconfiança. Então nós precisamos como povo cristão, como alguém que prioriza
parte de equilíbrio, entendermos que a nossa parte é divulgar a paz, o amor, a compreensão, a misericórdia, amém? Uns aos outros. Tenha misericórdia daqueles que estão perdendo as suas vidas. Jesus nos dá um grande exemplo, não é? Agindo com equilíbrio sobre todas as coisas. Então, veja que até a cruz foi colocado quando ele subiu no equilíbrio. Não é? Nem para a esquerda, nem para a direita. Não somos, né, de esquerda nem de direita. Não estamos numa crise desesperadora, como muitos estão colocando. Estamos em Cristo Jesus. Ele é o centro. Amém? Ele é o centro de todas as coisas. Então, creia no Senhor Jesus e faça como Ele, o equilíbrio. Não é tempo de você desprezar o que está acontecendo, porque muitas pessoas não querem acreditar nisso tudo que está acontecendo e fazem de conta que isso tudo é mentira. Isso não é verdade. Não é? Outras pessoas agem no extremo, ficam desesperadas porque acham que vão morrer amanhã. Também isso não é verdade. Não é? Então as pessoas estão pendendo pelos extremos. E pendendo pelos extremos, nós sempre seremos prejudicados. Amém? Então busque o equilíbrio. Nem desespero e nem conformismo. Busque o equilíbrio. Amém? A condição de paz que tanto nós buscamos e precisamos. Nosso país precisa disso. Precisa eu e você estarmos com os nossos joelhos ainda dobrados, com a nossa mente ainda focada, amém? No lado espiritual. Porque o lado espiritual vai te ajudar a suportar todas as coisas. Então, nesse momento, através dessa palavra que você vai meditar nesse domingo, eu quero que você ore junto com a sua família. E você, onde você está aí agora, né? Abrace os seus filhos, abrace aqueles que estão ao seu lado todo o tempo, né? Porque você pode abraçar quem está dentro da sua casa, que não tem como, né? As pessoas estão desesperadas e não querem abraçar uns aos outros dentro de casa. Se a pessoa saiu e vai voltar, é uma coisa, mas se está dentro de casa o tempo todo com você, demonstre um carinho, amém? Não há dificuldade nisso, não é? Nós precisamos nos unir nesse momento. Então eu peço que você se una junto com a sua família, dobre o joelho, medite nessa palavra. Olha o que Jesus fez, né? Combateu o inimigo com a palavra. Buscou equilíbrio. Busque também você esse equilíbrio em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos fazer essa oração, amém, em concordância. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, sabemos, Pai, que tudo que estamos passando foram provocados pelo próprio ser humano. Sabemos que a Tua presença, Senhor, em nosso espírito é real. Sabemos que o Senhor não desistiu de cada um de nós. O Senhor ainda, né, está colocando em nós um coração, Pai, voltado para o bem, para as coisas boas. Então, que o Senhor continue em nome de Jesus, nos dando essa condição. Eu te peço, Pai, em oração. Te peço, Senhor, que aqueles que estão passando, Pai, por esses extremos agora, aqueles que estão, Pai, nem aí em tudo que está acontecendo, ou não fazendo de conta que não está acontecendo nada, estão agindo de uma forma ainda que julgam ser normal, que elas possam colocar, Pai, a mão na consciência e comecem a tomar os cuidados, que elas possam vigiar, que elas possam se cuidar, em nome de Jesus. Por outro lado, Pai, temos pessoas que estão extremamente desesperadas, pessoas que não conseguem respirar, pessoas que estão com a sua mente voltada, Senhor, para o ruim, pensando que podem morrer a qualquer momento. Pai, pessoas que estão nessas condições, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa ser o equilíbrio, que o Senhor possa ser para eles, Pai, verdadeiramente a resposta para todas as coisas. Que eles busquem em Ti, Pai, através do Espírito. Que o Teu Espírito Santo maravilhoso vá visitar agora, Senhor, todas as famílias,
todos aqueles que estão, Senhor, de alguma forma te buscando agora, Senhor, em oração. Aqueles que fecharam os olhos estão ou de joelhos dobrados, ou sentadas, ou em pé, Senhor, ou deitadas, mas que elas possam, Pai, verdadeiramente te buscar. Aleluias. E através do Teu Santo Espírito elas terem a condição, Senhor, Pai, de achar, Senhor, uma resposta. E que essa resposta seja para elas, Senhor, a certeza, porque o Senhor está falando. Aleluias. Que através do Espírito Santo, Senhor, não da mente, Senhor, não daquilo que elas estão ouvindo pela televisão, Senhor, ou por pessoas, Pai, em redes sociais. Deus amado, que elas encontrem o equilíbrio sobre tudo o que estão passando. Em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, pedindo, clamando, Senhor, ainda pelas famílias que estão sofrendo. Sim, Pai, porque aqueles que se foram não há condição de voltarem mais. Mas as famílias que estão passando por esse período, Senhor, nós nem fazemos ideia da dor que elas estão passando. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor seja sempre, Pai, o consolo, o abrigo, aleluia, o refúgio que elas tantos precisam. Elas precisam de Ti, Senhor, do Teu equilíbrio, Pai, do Teu Filho Jesus, o centro de todas as coisas, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, nessa gravação, Senhor, desse simples vídeo, Pai, para trazer à memória das pessoas aquilo que elas realmente necessitam, o que elas precisam focar, o que elas precisam priorizar. Se houver as discussões, que o consenso seja, aleluias, o equilíbrio. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, por esse dia maravilhoso, pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, Senhor, que estão de alguma forma ouvindo, Pai, essa gravação agora. Te agradeço e te louvo. Amém. Que Deus seja louvado.